Bom dia, amados irmãos. Hoje, dia 28 de abril do ano da graça de 2020. Não sei qual é a vossa experiência, se o tempo está a passar devagar ou rápido. A verdade é que quando olhamos para trás é impressionante entender e perceber como estas semanas já passaram, nesta circunstância em que ainda nos encontramos de afastamento físico. De facto, já vamos na 7ª semana que estamos nesta circunstância. É realmente impressionante. E amados, no início de mais uma semana, olhando para aquilo que o Senhor nos tem falado, qual foi a motivação que os irmãos tiveram hoje de manhã quando acordaram? Acordaram com que motivação? Levantaram-se e começaram a olhar para este dia com que motivação? No domingo passado considerámos isso também à luz da experiência de José, e a experiência de vida dele, de facto, é impressionante nesta matéria. Ele era absolutamente focado e motivado pelo seu Deus, pela forma como se relacionava com ele, da forma como dirigia não só as suas ações, mas também o seu coração em cada momento da sua vida. Qual é a motivação para nós hoje, amados? Porque é que olhamos para este dia e com os nossos olhos no Senhor dizemos: vamos em frente. Vamos olhar em frente e vamos caminhar em frente, motivados, certos daquilo que estamos a viver, no meio a tantas incertezas, obviamente, e tantas questões sem resposta. É muito fácil, amado. Eu não creio que esta seja uma experiência só desta circunstância que estamos a viver, mas é muito fácil nós desviarmos e até das motivações ou perdermos a motivação. Os problemas que nos assaltam, todo o impacto das circunstâncias à nossa volta podem causar e nos dificultar. Quando não estamos na circunstância que estamos, agora, por exemplo, é a atividade do dia-a-dia, é a agitação do dia-a-dia, o sair para o trabalho, as atividades do dia-a-dia, isso pode nos desviar da real motivação que precisamos de ter, do foco que precisamos de ter. Mas nesta circunstância em que estamos com menos atividades desse género, mais confinados à nossa casa, também é muito fácil. A preocupação com as coisas que temos que lidar, as dificuldades com que temos que lidar, o não poder fazer as coisas, até as distrações que as tecnologias nos podem desviar daquilo que realmente é essencial. Hoje em dia, com tanta facilidade, com a internet, com a televisão, é tão fácil nós nos descuidarmos e perdermos o nosso foco. O que é que de facto motiva? O que é que de facto nos faz olhar para este dia e perante o Senhor dizer vamos em frente? É interessante, amados, porque quando olhamos para o exemplo do Senhor Jesus Cristo, temos sempre como o exemplo supremo. E há um episódio logo no início do Evangelho de Marcos, muito interessante, no capítulo 1. O Senhor Jesus tinha começado o seu ministério, coisas extraordinárias estavam a acontecer, ele tinha realizado já alguns milagres, tinha chamado os seus discípulos, eles já estavam com eles, há a cura do endemoniado em Cafarnaum, há aquela experiência também da cura da sogra de Simão Pedro, e do texto no versículo 32 diz que, no capítulo 1 de Marcos, diz que à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados, toda a cidade estava reunida à porta, ele curou muitos doentes por toda a sorte de enfermidades, também expeliu muitos demónios, não lhes permitiu que falassem porque sabiam quem ele era. Estavam a acontecer coisas extraordinárias e as pessoas procuravam Jesus. Aparentemente, estava a acontecer tudo aquilo que tinha que acontecer. E a motivação podia ser essa. As multidões querem. Mas quando chegamos ao versículo 35, diz: tendo-se levantado alta madrugada, saiu
foi para um lugar deserto e ali orava. E depois o 36 diz, procuravam diligentemente Simão e os que com ele estavam, tendo-o encontrado, disseram, todos te buscam. Ou seja, para os discípulos era evidente, a motivação era responder às necessidades. Estavam a acontecer coisas extraordinárias. Aquele que era agora o seu mestre estava a realizar milagres e coisas estavam a acontecer. E por isso era incompreensível para eles que Jesus, no meio de todas aquelas solicitações e oportunidades, se ausentasse, deixasse estar ao pé deles. E a resposta do Senhor Jesus no versículo 38 é muito significativa. Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares e povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demónios. Amados, Jesus estava absolutamente focado e motivado pela missão. E é interessante que é na oração, é na intimidade com o Pai. Ele buscava essa motivação estando na proximidade com o Pai em oração. E é lá que nós compreendemos e discernimos qual a motivação certa, o que é que temos que fazer. E aquilo que naquela circunstância era tão evidente, porque tudo estava a correr bem aos olhos dos discípulos, não fazia sentido, se estava a correr bem aqui, para quê ir para outros lados? E se calhar passar por dificuldades que ali não estavam a acontecer. Estar absolutamente sintonizado com Deus, que vai acontecer através da oração, através da palavra de Deus, através das nossas disciplinas espirituais, da meditação da palavra, da meditação e da intimidade com o Pai. É aí que nós vamos encontrar, obviamente, a motivação, aquilo que o Senhor tem para nos dizer em cada circunstância e aquilo que Ele quer e deseja que nós façamos em cada circunstância. É aí que nós vamos encontrar a motivação para enfrentar cada dia. E quando isso acontece, amados, vejam, este Pedro que aqui estava absolutamente focado, porque as coisas estavam a correr bem e achava que era ali que eles deviam estar e Jesus tinha mais era que fazer o que estava a acontecer, é o mesmo Pedro que mais tarde passa por esta circunstância. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram-nos que não falassem em nome de Jesus e os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Este Pedro, que naquela altura achava que o melhor era ficarem ali porque estavam a acontecer coisas extraordinárias e tudo estava a correr bem, é o mesmo Pedro que, algum tempo mais tarde, já depois do Senhor Jesus ter ascendido aos céus, ele ter sido comissionado também, ele ter entendido qual o seu lugar e qual a sua função como Filho de Deus, este Pedro agora achava que o motivava mais era pregar este Evangelho mesmo quando isto resultava em prisão, açoites e sofrimento. E diz o texto que se alegravam-se por este motivo, porque foram considerados dignos de levarem açoites em nome de Jesus, por causa do nome de Jesus. Motivação extraordinária esta. Amados, hoje precisamos olhar para este dia considerando que a nossa motivação tem que ser Jesus. Tem que ser Jesus. Ele muda provavelmente algumas dos nossos planos, muda com certeza o nosso coração, aquilo que podia ser um motivo de tristeza passa a ser um motivo de alegria, as prioridades mudam. Lembro-me sempre da história da mulher lá no poço com Jesus, a mulher samaritana. Ela ia buscar água e depois daquele encontro, depois dela perceber quem Jesus era, e a sua motivação altera-se. Ela deixa para trás o recipiente para ir buscar água e corre para a cidade, porque agora havia coisas muito mais importantes. A motivação agora era outra, era Jesus. E de facto nós precisamos de ter esta motivação, olhar e perceber que Jesus é de facto a nossa motivação, tem que ser a nossa motivação. E não ignoramos os problemas, de forma alguma, mas olhamos para eles com a compreensão de que primeiro o Senhor está connosco, Ele cuida de nós e que em todas estas circunstâncias, em todas elas, precisamos de ter Cristo como a mais sublime e suprema motivação para vivermos
para enfrentarmos os problemas, para rirmos, para chorarmos, para qualquer circunstância. Amados, vamos continuar a cuidar-nos em oração. Peço que orem particularmente pelo pastor António Silva. Este pós-operatório tem sido mais difícil, as dores têm aumentado nos últimos dias, o incómodo e as dificuldades em dormir, em descansar têm sido grandes. Vamos continuar a cuidar do nosso querido irmão em oração, pedindo ao Senhor que ele de facto possa agir e possa aliviar também as suas dores e possa ajudá-lo a ultrapassar toda esta circunstância em que se encontra ainda. Também a irmã Glória, isto lembrando das situações mais preocupantes em termos de saúde. Certamente temos outros irmãos. Eu peço, por favor, que partilhem os motivos da oração para que possamos também acompanhar e cuidar-nos uns dos outros em oração. E desta forma assim, amados, oro para que o Senhor nos cuide e nos dê um dia muito abençoado, absolutamente motivado em Jesus Cristo, o nosso Salvador, e assim, seja o que for, nós possamos viver este dia sintonizados com Deus. Tudo começa, como lembramos, em oração, na busca, na intimidade com o Senhor, e certamente aquilo que, no lugar onde o Senhor nos colocar e aonde Ele nos levar, certamente será maravilhoso, porque Ele tem planos de bem e não de mal para nós. Então, um dia muito abençoado, amados, e que o Senhor nos cuide e dirija, e que, se for possível, amanhã nos possamos encontrar outra vez neste modelo ou noutro. Esse é o nosso desejo. Então, um forte abraço e um dia muito abençoado.